vou conversar aqui com o deputado federal, Padre Luiz Couto, mas agora é candidato a Senado da República. Como é que está esse momento para a sua carreira política, deputado? Em primeiro lugar, nós conversamos bastante com os segmentos da sociedade, também com o nosso partido, com o governador Ricardo Coutinho, com o presidente Lula também, a Gleisi Hoffmann, nossa presidente nacional, os companheiros da nossa corrente interna do partido, a Resistência Socialista, né? E também conversamos com aqueles que estavam apoiando a nossa candidatura para deputado federal, né? E nós tínhamos uma avaliação de que a nossa posição como candidato federal era muito boa, né? E não tínhamos a vitória, não vitória garantida, mas a perspectiva de vitória. Mas tinha um aspecto que chamava a atenção. As pessoas perguntavam para mim: deputado, o senhor vai ser senador ou deputado federal? E não deixava nem que eu respondesse. Dizia: o que o senhor decidir, nós votamos. Esse era um elemento importante. E duas pesquisas que me chamaram a atenção. Uma onde o PT fez essa pesquisa e perguntava: se Lula indicar um candidato de qualquer partido para senador, você que vota nele, né? Dos 54% daquela pesquisa que votava em Lula, 34% votaria no candidato indicado por Lula. Essa é uma primeira referência. A segunda foi uma pesquisa mais atual, feita pelo governo do Estado, onde revelava um índice muito grande de pessoas que não queriam votar em senador. Né? Em senador, eu não era candidato, né? E aí a pesquisa perguntava: e se tiver um candidato, né, de vida decente, se tiver que age com decência, você votaria? 34% também disse que votaria. A partir daí o Ricardo começou a conversar e dizendo que era a possibilidade que nós teríamos de ter a nossa participação na chapa, e que nós poderíamos ter os dois candidatos também vitoriosos, né? Vitoriosos. O PT nacional acatou isso, né? Porque a decisão do PT antes era de que era importante a gente aumentar a bancada de federais, né? Mas aí, quando ela soube das conversas, que Ricardo foi lá conversar com ela, e Lula também escreveu uma carta dizendo que era importante que eu fosse candidato a senador, e até dizia na carta que eu seria o candidato a senador dele, na eleição. Isso deu elemento. Mas teve uma posição de um militante do partido, lá em Esperança. Eu fui visitar lá, estava visitando na praça, e ele me chamou e disse: deputado, o senhor não vai ser senador, não, o senhor não vai aproveitar agora que está o burro, que é selado, todo e pronto o negócio. Eu disse: não, isso, essas coisas que o pessoal diz, não tem muita consistência. Ele disse: tem, deputado. Eu sou uma pessoa militante. Eu tenho conversado com muita gente, e as pessoas dizem que o senhor será um excelente candidato a senador, e eu quero dizer uma palavra para o senhor tem que ousar, e aí a partir daí nós começamos a conversar e colocamos o nosso nome à disposição, porque é preciso não permitir que a Paraíba volte ao retrocesso. Nós temos que avançar. Não é possível a gente ter senadores da Paraíba que votaram tudo tirando os direitos dos trabalhadores. Não é possível você ter os senadores, que impediram, inclusive, que recursos federais pudessem chegar à Paraíba, impedindo projetos que iam trazer qualidade de vida para a população, e não prejudicar o governador, e prejudicar o povo como prejudicou. Então, nesse sentido, é que nós estamos lutando aí, esperamos, agora que houve o registro da chapa majoritária, agora não somos mais agora candidatos
candidato, vamos aí agora fazer a campanha. Eu queria falar que saber dessa aliança PT, PSDB na Paraíba foi importante porque anteriormente o PT tinha outras ideias, outros projetos e não era esse projeto inicial que o senhor está avaliando nesse instante. Como é que foi essa aproximação com o governador Ricardo Coutinho? Olha, nós já estávamos desde o segundo mandato de Ricardo como prefeito, nós já estávamos aliados a ele. E estivemos aliados nos 2 mandatos deles como governador. Né? E eu dizia, nós estamos aliados não por causa de cargos, mas é porque nós consideramos de que é um governador que está fazendo projetos que vão gerando emprego, que vão trazendo qualidade de vida da população e que vão assegurando a dignidade do ser humano, que é fundamental. Além do mais, ou seja, o Ricardo Coutinho, ele teve uma posição muito clara contra o impeachment da nossa presidenta Dilma. Também teve uma posição muito sincera e firme para ir contra o processo contra Lula e a condenação de Lula. Esteve lá visitando Lula para dar o apoio. E Lula, numa reunião da Executiva Nacional, ele disse, olha, tem 2 estados que eu peço a vocês do diretório e da Executiva que não permitam que não tenhamos o apoio a esses 2 estados, que era a Paraíba, com o Ricardo Coutinho, e o menino lá do Maranhão, Flávio Dino, também que foram 2 aliados. Então, nesse sentido, a posição já estava definida. Qualquer posição contrária do diretório estadual, aconteceria o que aconteceu em Pernambuco, onde eles votaram por candidatura própria, mas a direção tem uma resolução já que foi aprovada, que nesses casos a decisão final é do Diretório Nacional. Deputado, deixa eu questionar, porque a gente milita na política da Paraíba e conhece um pouco desses assuntos, a gente fica a questionar e não é melhor que o senhor poder esclarecer nesse instante. Sim. Como é que está a relação com o deputado e agora candidato a senador, que é seu companheiro de chapa, veneziano? Haja vista que o próprio Partido dos Trabalhadores tinha dito que ele era um golpista, tinha dado o seu voto contra a presidente Dilma, e agora o próprio Partido dos Trabalhadores se une nessa questão, fazendo dobradinha, evidentemente, com o deputado veneziano, considerado por parte dos segmentos, né? Inclusive o Frei Anastácio esteve aqui em Sousa e chegou a declarar que o veneziano era um golpista. Como é que está essa relação com o deputado e agora candidato ao Senado veneziano? Olha, a nossa presidente Gleis, ela deu uma declaração. A nossa aliança é com o PSB. O veneziano é do PSB agora, saiu do MDB, está no PSB. Ou seja, a chapa majoritária é uma chapa que tem o PSB, PT e o PCdoB. Então, na realidade, são partidos que estavam mais no arco contrário às propostas de retirada de direitos, que constituíam um bloco lá no Congresso Nacional. Então, nesse sentido, nesse aspecto aí, e a gente percebe de que o eleitor é que vai definir. Tem gente, não vou votar na fulano, mas o povo é que vai definir. E o povo está mesmo propenso a votar em candidatos que tenham decência na sua vida. O que é isso? Que não tenha ficha suja, que não tenha cometido falcatrua, maracutaia, que não tenha votado contra os direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, e que tenha uma vida pregressa, onde não teve nenhum caso de corrupção. É o meu caso, que nós somos dois mandatos como estadual, 4 como federais, e não tivemos nada que desabone a nossa conduta. Pelo contrário, fomos vítimas de perseguição, de ameaças, mas vencemos todas elas porque nós sabemos da importância que tem do povo. O povo é que decide, o povo é nosso patrão, é ele que nós devemos obedecer. Deputado,
deputado, como senador, quais são as suas bandeiras, já que é bem diferente Senado para o Congresso Nacional, Câmara Federal. O senhor foi combativo à violência, né, defensor do Estado de Direito, do cidadão. Como senador, quais serão as plataformas de defesa? Olha, primeiro o senador ele representa o Estado, e nós vamos ter que continuar tendo políticas para o nosso Estado continuar o projeto de desenvolvimento na questão da educação, da saúde, dos recursos hídricos, que são recursos fundamentais para que o povo possa ter, para a agricultura familiar e também para a cultura, que é um elemento importante que muitas vezes não se dá muita atenção ao aspecto da cultura do povo. Além disso, nós vamos trabalhar no sentido para que algumas reformas possam ser realizadas. Uma delas é a reforma do sistema penitenciário, porque esse que está aí não reeduca, não ressocializa e não recupera. Também uma reforma da segurança pública. Nossa segurança pública não responde mais os grandes problemas, as grandes, situações de violência que existem, né? E continuar lutando em favor dos direitos humanos, principalmente o direito das mulheres. Nós estamos vendo aí as mulheres sendo vítimas do feminicídio. Agora, além de não obedecer aqueles que a Lei Maria da Penha estão matando as mulheres, as crianças e os adolescentes, a juventude, que é outro elemento. Por isso nós estamos trabalhando muito para continuar com o projeto da construção de escolas estaduais, que possam dar uma profissão e um emprego de qualidade para os jovens que estão sendo vítimas aí do recrutamento, do narcotráfico, do crime organizado. E continuar as nossas propostas que fizemos lá na Câmara no sentido de fazer com que nós possamos manter o diálogo permanente com a população. Perguntaram para mim, mas deputado, por que o senhor, durante quase 24 anos, o senhor manteve essa posição do diálogo, de não alimentar a intolerância, o ódio, o rancor, que é um aspecto que nós estamos vendo em nosso país, principalmente o ódio contra o pobre. Gessé de Souza já diz que a questão é do ódio contra o povo, contra a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, é que eu disse, olha, primeiro eu sou padre e mantenho meu testemunho através da Eucaristia. Ela é o alimento que me fortalece, que me reforça, que me dá energia, né? Uma noite dessa, eu passei a noite todinha andando, cheguei 5h30 em casa, né? 7 horas já estava lá celebrando a missa, né? Porque é um alimento salutar que nos dá força e coragem. A segunda é a palavra de Deus, que ela é alimento forte. E terceiro é a gente conversar com o povo simples, porque Jesus já disse, eu escondi dos grandes e poderosos a sabedoria e revelei aos humildes, aos pobres e aos pequeninos. Já dentro desse prisma, o grande debate que o senhor vai travar como senador é a questão do aborto. O senhor é contra o aborto? Claro, eu sou, em princípio, contra. Agora, nós temos que lutar pela criança do início até que ela, aos 12 anos completo. Porque tem gente que só pensa até o nascimento, depois esquece. A criança pode ser morta, pode ser assassinada, pode receber bala perdida e morrer e não diz nada, até 12 anos. Então, se quer defender a criança, nós temos que defender desde o início até o momento de 12 anos incompleto, que é o momento que ela passa para ser adolescente, e depois passa para ser jovem. Então, nesse sentido, é uma luta que nós travamos. Agora, aquelas pessoas que mesmo, tenham que decidir pelo aborto, que aquilo seja tratado como questão de saúde e tenha possibilidade de ter com recursos que possam dar condição para que nem possa ela morrer ou mesmo ter problema de saúde. Então, nesse sentido, mas eu sou, em princípio, votei naquele projeto da Jandira, votei contra, muitos reagiram, dizem, não, você é de esquerda, votou, diz, olha, mas questão
questão de consciência, é questão que a gente não pode retirar e não pode trair. Para encerrarmos, registro do candidato a presidente Lula. Vai acontecer, dia 15, vamos estar lá em Brasília para registrar. Ele já assinou a autorização para que nós pudéssemos registrar a candidatura dele à presidência da República. Padre, muito obrigado pelas suas considerações. Deus lhe abençoe e, o senhor sendo eleito, defenda a nossa Paraíba. Muito obrigado, e vou isso mesmo. E vou lutar para que os senadores que deixaram de trazer recursos para Paraíba, não se pode. Mesmo que tenha governador diferente de outro partido, nós temos que trabalhar para trazer mais e mais recursos para que a Paraíba possa continuar o progresso e trazer políticas públicas para todo o povo paraibano.